Oi, gente! Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos iniciar o estudo da química orgânica. Vamos lá! Sobre a história dessa parte da química, as contribuições de alguns cientistas, nós temos os seguintes nomes para citar da literatura dessa parte da química. Primeiro temos o Bergman, que dividiu a química em química orgânica e inorgânica. Falou que a química orgânica era a química dos seres vivos e a inorgânica dos organismos não vivos. Além dele, teve o Berzelius, que elaborou uma teoria para explicar a origem das substâncias orgânicas. A teoria da força vital dizia que substâncias orgânicas só poderiam ser obtidas a partir de organismos vivos, ou seja, não dava para obter substância orgânica a partir de organismos não vivos. Mas veio um discípulo do Berzelius chamado Wöhler e ele conseguiu derrubar essa teoria, porque em laboratório ele foi fazer um experimento e conseguiu comprovar que dava sim para sintetizar a substância orgânica a partir de uma inorgânica. Segundo a seguinte reação, ó. Ele pegou aquela primeira substância ali chamada cianato de amônio, que é inorgânica, e aqueceu. E conseguiu obter, depois desse aquecimento, a ureia, que é uma substância orgânica. Então, ele derrubou a teoria do Berzelius. Por fim, temos o Kekulé, que ele é tido como o pai da química orgânica, e ele deu a definição. Ele disse que a orgânica é a química dos compostos de carbono. Tá bom? Vamos para frente. Só uma observação: como a química orgânica é a química dos compostos de carbono, é importante explicar para vocês que existem algumas substâncias que, apesar de ter o carbono, não são orgânicas. Essas substâncias, elas têm algumas características que não se encaixam com os compostos orgânicos, então são estudadas dentro da química inorgânica. Esses compostos são chamados de compostos de transição. Entre eles, nós podemos citar o cianato de amônio, o gás carbônico, o ácido cianídrico e os derivados desse ácido, que são os cianetos, tá? Então, eles não são orgânicos, apesar de ter o carbono, ok? Aí, nós agora vamos estudar as propriedades do carbono. Na realidade, foram elaborados postulados para reger aí essa parte da química e explicar mais um pouquinho essas características desse elemento. O primeiro postulado diz que o carbono é constantemente tetravalente. O que é isso? Tetra vem de quatro. Quatro o quê? Valente. Ligações, valências, tá? Então, o carbono, ele sempre tem que fazer 4 ligações. Não são 3 e não são 5. São sempre 4. Ele é tetravalente e cada tracinho desse vai representar uma ligação. Então, você pode ter o tracinho sozinho, que é chamado de ligação simples. Você também pode ter o tracinho junto com outro em dupla. Aí é o nome da ligação, ligação dupla. E pode também ter 3 tracinhos unidos, como lá naquele último carbono ali, que é chamado de ligação tripla. Sempre combinando esses tipos de ligações para dar um total de 4 ligações. Então, as configurações possíveis para o carbono são: o primeiro carbono faz 4 ligações simples. O segundo carbono faz 2 simples e uma dupla. O terceiro carbono faz 2 ligações duplas. E o último carbono ali faz uma simples e uma tripla. Sempre totalizando 4 ligações. Memorizem isso, é importante. O segundo postulado fala que as ligações do carbono são iguais. Então, por exemplo, se você tem um composto, esse aqui, o cloreto de metila, ou clorometano, né? A gente depois vai estudar como esses nomes se originam. Mas, por hora, vamos ver aqui, ó. Você tem o carbono com 3 hidrogênios ligados a ele e um Cl, que é um cloro. E você pode ver nas 4 configurações que tanto faz o cloro aparecer do lado
esquerdo, do lado direito, do lado de baixo ou em cima, que você vai ter a mesma molécula. Então, a posição de um ligante ao redor do carbono não vai influenciar, não vai mudar a sua característica, tá bom? Para frente. O terceiro postulado diz que o carbono pode fazer encadeamentos, ou seja, ele pode fazer cadeias. Como? Ligando um carbono em outro carbono de forma sucessiva e indeterminada. Assim, ó, os carbonos podem se ligar numa sequência, pode se ligar um abaixo do outro, pode se ligar em ciclos e aí essa característica pode te dar diversas possibilidades de estrutura. Tá bom? E dentro dessas estruturas pode aparecer ligação simples, ligação dupla e ligação tripla de forma indeterminada, ok? Então, dando continuidade, a gente pode agora perceber as características geométricas, a configuração, como as ligações vão se organizar ao redor do carbono. E a partir disso, nós podemos dizer que o carbono que só faz ligação simples, ele é tetraédrico e faz ligações covalentes. Assim, ó, se você der uma olhada, as ligações do carbono, quando a gente desenha em formato de cruz. É uma para a esquerda, uma para a direita, uma para cima e uma para baixo. Mas, na realidade, espacialmente falando, essas ligações elas estão nos vértices de uma figura geométrica chamada tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Tá? Então, os hidrogênios estão nos vértices da pirâmide embaixo e tem o hidrogênio para cima, lá no topo da pirâmide. E o carbono é como se ele estivesse no centro da pirâmide. Então, a configuração espacial real do carbono tetraédrico é essa que vocês estão vendo aí na figura, tá? O carbono ele pode fazer ligações, como nós já vimos anteriormente, do tipo simples, quando só tem uma ligaçãozinha, dupla, quando tem duas ligações juntas, ou tripla, quando tem três. E essas ligações elas vão ser nomeadas, elas vão receber nomes. Elas podem ser do tipo sigma, que é sempre a primeira, ou no caso a ligação simples, e a segunda e a terceira são chamadas de ligações pi. Então, se você tiver uma simples, ela é sigma. Se você tem uma dupla, uma é sigma, a segunda é pi. E se você tiver uma tripla, uma é sigma e a segunda e a terceira são pi, ok? Além disso, nós temos que lembrar que o carbono ele tem configuração eletrônica com subníveis sp. Lembra da distribuição lá do primeiro ano? 1s2, 2s2 e 2p2? É a configuração eletrônica do carbono. Então, esses subníveis eles vão se unir de uma forma que você vai ter um orbital S e 3p disponíveis para entrarem no estado de energia mais alto, que é chamado de estado excitado. E aí vai dar origem ao que a gente chama de hibridização. Vamos dar uma olhadinha no quadro a seguir para entender melhor. Então, como eu disse, falando um pouquinho da hibridização, o que é isso? É um estado em que os orbitais vão se excitar e se unir numa configuração de energia maior e aí vai dar origem aos seguintes tipos de hibridização. Primeiro é do carbono tetraédrico. Como é o tetraédrico? Aqui está nos vértices da pirâmide de base triangular. Essa daí que você está vendo na figura. Aí, esse carbono aí faz todas as suas ligações do tipo simples. Como a gente acabou de aprender no slide anterior, ligação simples quer dizer que todas são do tipo sigma. Portanto, toda vez que você tiver ligação sigma, todas vão representar os orbitais que você vai ter. Eu falei, é um S e 3p. Portanto, você vai ter todos. E aí, esses orbitais S e P é que vai dar origem ao tipo de hibridização desse carbono, que aqui no caso é sp3. Por quê? Porque tem um orbital S e 3p. Sacou? Vamos de novo. Carbono que faz uma dupla e duas simples. Como são chamadas as ligações dele? Ó, as duas simples são sigma. E na dupla é uma sigma e uma pi. Portanto, eu tenho 3 sigmas e uma
π. Portanto, essa π elimina um orbital P, ela pega só para ele. E aí, as sigmas é que vão determinar o tipo de hibridização que tu tem. Portanto, se tem 3 sigmas, quer dizer que tu tem disponível um orbital S e 2 P. Portanto, a hibridização aqui vai ser sp2, ok? E por fim, tem aqui a geometria desse carbono, que é do tipo triangular ou trigonal, porque ele forma um triângulo com as suas ligações, tá? Além dele, ainda tem essas duas possibilidades aqui para o carbono, que vai ser o carbono fazendo duas ligações duplas ou o carbono fazendo uma tripla e uma simples. Nos dois casos, você vai ter duas ligações sigma e duas ligações pi. E aí você vai ter disponível para hibridizar apenas as sigmas, que são duas, portanto, um S e um P. Aí a hibridização desses dois carbonos aí vão ser iguais a SP. E a geometria deles, a forma como eles se apresentam, ó, é uma linha, portanto, geometria linear. No quadro abaixo, a gente vai ter o resumo de tudo isso, ó. Um carbono que faz 4 ligações sigma, ele é dito sp3, a geometria dele é tetraédrica e o ângulo entre as ligações ele foi medido e fica em torno de 109 graus e 28 minutos. O carbono que faz 3 ligações sigma e uma pi é o carbono que faz uma dupla e duas simples. Ele é sp2, sua geometria é trigonal e o ângulo entre as ligações ali, ó, é de 120 graus, né? É uma volta dividido por 3, 360 por 3, né? É o triângulo. E, finalmente, os últimos dois carbonos, que são aqueles que fazem as duas duplas ou a tripla, tem duas ligações sigma, duas ligações pi. A hibridização deles é do tipo SP e a geometria deles é linear. O ângulo entre eles é meia volta, portanto, 180 graus. Professora, eu vou ter que decorar tudo isso? Calma, a gente vai ver bem direitinho como se aplica no exercício que nós vamos fazer durante nossa aula, ok? Mas, por hora, é só isso. Até a próxima e tchau, tchau.